Em Israel houveram muitos reis, muitas tentativas, muitos fracassos também, e muitas pessoas trilharam um bom caminho, mas não completaram esse caminho. Saiba que a questão não é só quando começa a dar certo, é essa continuidade na vida da pessoa. Tem gente que começa muito bem, mas não termina bem. Você tem que aprender a começar bem e terminar bem. Como eu faço isso, pastor? Começando com Deus, permanecendo com Ele e terminando com Deus. Amém? Então veja a história deste rei de Israel, segundo o livro das Crônicas 14, verso 1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias esteve a terra em paz por 10 anos. Você acredita que isso aconteceu? Começar com tudo em paz é melhor do que começar com tudo no meio da guerra, não é verdade? Ele agora está tendo um ótimo começo, e que no seu começo haja paz em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te dê paz no espírito, para que você consiga começar as coisas com a cabeça no lugar. Amém? Então eu vou reler o verso 1, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor. Nos dê paz para o início da jornada. Nos dê paz, Senhor, para que essa pessoa consiga a estabilidade, o sucesso que precisa, primeiro em Ti, e depois nos caminhos, nos negócios, no trabalho. Senhor, nos mostra a direção por essa palavra, e como nós sempre te pedimos, além da direção, Senhor, dá coragem para cada pessoa que ouve essa palavra, para seguir a sua direção, e que a tua palavra, que nunca voltou vazia, nunca foi em vão, nunca tornou atrás, tua palavra vá, e a tua palavra produza o fruto, o resultado, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém? Pode sentar, por favor. Minha gente, o rei Asa tem um grande desafio, porque o seu pai, ele pelejou muitos anos, então os conflitos fazem parte daqueles reinados anteriores. E quando a Bíblia diz que houve 10 anos de paz, quer dizer que Deus já deu uma abertura para ele de uma bênção muito grande, porque é claro que alguns conflitos eles acontecem e até são necessários, tá? Porque a palavra diz que o ferro se afia com ferro, ou seja, a pessoa que quer prosperar, ela vai estar, não porque gosta de contendas, mas ela vai estar em alguns conflitos, sim. Ela tem que aprender também a ser confrontada, a viver uma opinião contrária. Ela tem que aprender a resolver problemas também. Só que agora este homem, graças a Deus, está vivendo dias de paz. Então ele acorda e não tem nenhuma guerra. E por causa dessa paz,
ele consegue pensar o que está errado e o que está certo. É por isso que a sua vida com Deus tem que estar em paz. Você pode estar no meio de uma guerra, procurando novos clientes, precisando de uma provisão, mas a sua alma tem que estar salva e você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque só quem é cheio do Espírito Santo vive em paz mesmo no meio da guerra, porque com paz na alma, você começa a ter clareza do que vai fazer, você consegue consertar as coisas. Quando você não está em paz, você vai entrando num modo de sobrevivência e vai atropelando as coisas. Não, eu vou fazer o que der, eu não consigo agora, eu não dou atenção. Em paz não. O Asa percebeu que muitas coisas davam errado no reino do seu pai e que ele não queria para ele, porque algumas coisas espirituais estavam fora do lugar. Olha o que está escrito, por favor, no versículo 2 em diante. Asa fez o que era bom e reto aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor, o seu Deus, pois tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as estátuas, cortou os bosques e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem as leis ou a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades, não só de algumas, tá? De todas as cidades, os altos, as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E disse, pois, Judá: edifiquemos todas as cidades e cerquemo-nas de muro, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos o Senhor, o nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor, e edificaram. E mais o que, gente? E prosperaram. Pare para pensar e meditar nisso. Esse homem entendeu: a paz que Deus está me dando é um tempo de preparo. As pessoas às vezes vivem um momento de prosperidade e elas vivem como se não houvesse amanhã, elas não se preparam, não se fortalecem, se esquecem de Deus. Tem gente seguindo mais mamon do que a fé, e aí a pessoa se engana que vai ser sempre daquele jeito. E sabe o que diz a palavra de Deus? Quando chegar a hora da prosperidade, desfrute, mas quando chegar o dia mau, considere, pese na balança, porque Deus permitiu o dia bom, mas Deus também permite o dia mau. Isso é profetizar derrota para a sua vida? Não. Isso é dizer que você vai perder a sua paz? Claro que não. Mas se você está aqui na casa do Senhor, se fortaleça. Deus vai te dar paz. Você vai limpar a sua vida. Antes de você prosperar, começa a se santificar. Deus vai te abençoar, vai preparar os seus caminhos. E se vier uma batalha contra você, o Senhor permanecerá contigo em nome de Jesus. Asa sabia: nós somos um reino, e o reino tem as suas batalhas. Não dá para a pessoa que teve um bom mês ou um bom 6 meses de venda, por exemplo, achar que vai ser sempre daquele jeito.
Não dá para a pessoa que recebeu um aumento mês passado de salário, pensar que todo mês ela vai receber um aumento. É assim que funciona na vida real? É lógico que não. É lógico que não. Então a pessoa tem que se preparar para quando vier o conflito, o problema, ela saber lidar. Na quarta e no domingo nós não estamos aprendendo sobre o José, quando ele revelou o sonho de Faraó. Faraó, tem 7 anos que a terra vai produzir com abundância. Nunca produziu do jeito que vai produzir. Vacas gordas, não é assim que a gente chama? Vacas gordas, Faraó. Mas virão outros 7 anos de uma miséria tão terrível, que os 7 anos de miséria vai consumir os 7 anos de fartura. E não é assim. Às vezes a pessoa ganha dinheiro, quando ela passa um tempo de dificuldade, o problema consome a prosperidade dela. Não tem gente que passa a vida inteira para ganhar dinheiro e daqui a pouco, quando ela vai desfrutar do dinheiro, ela começa a gastar todo o dinheiro que ganhou para ganhar saúde, ou pelo menos para manter saúde? Não parece uma coisa ilusória? A pessoa correu atrás do dinheiro. A pessoa correu atrás para ser famosa. Aí depois que ela é famosa, que ela alcançou, ela fala: eu daria tudo para poder ir no shopping sem ninguém me reconhecer. Ora, você não queria fama? Tem um preço. E pode ser mais caro do que você pode pagar. Existem pessoas que falam assim: não, mas eu trabalhei a vida inteira por isso. Aí fazem como Salomão, trabalhou e depois percebem, era só vaidade minha. Olha, eu não tive tempo para isso, eu não tive tempo para aquilo, não tive tempo nem para Deus. Tem gente que não tem mais tempo para Deus. Esse homem começa a se santificar, a sua prosperidade começa no céu, com Deus decidindo te abençoar. Pastor, quem é que Deus decide abençoar? Quem busca o Senhor. Você está aqui para buscar o Senhor? Então Deus vai te dar paz, vai te dar sabedoria, vai prosperar os seus caminhos, vai fortalecer a sua fé, e mesmo que vier problemas contra você, você vai vencê-los em nome de Jesus. Mas não pense que vai ser sempre só maresia, só bonança. O Asa sabia muito bem, quando chegar a hora da guerra, se Deus permitir uma guerra, nós precisamos estar prontos de verdade, não só da boca para fora. Tem gente que quando recebe o milagre, Deus é muito bom. Quando passa uma luta, Deus está me castigando. Deus já não é mais bom para a pessoa. É como se Deus tivesse só que atender à vontade dela, mas ela nunca atende à vontade de quem? De Deus. Deus deu paz, se organize, se fortifique, busque ao Senhor. Pastor, e se eu tiver que tirar ídolos, tirar pecados? Tire isso da sua vida, se santifique. Olha o que acontece a partir do versículo 8, por favor, vamos comigo. E tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam paves e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos, e que também atiravam de arco. Todos estes eram varões e valentes, ou seja, mais de 500.000 só no exército dele. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Faça as contas, o exército dele tinha 580.000, somando os de Benjamim e os outros também. Agora veio 1 milhão contra eles, o dobro, fora os carros.
E os carros normalmente compunham com mais pessoas nos carros. Parece que ele está em desvantagem, não parece? Mas quem está com ele é o Senhor. Quem está com o Senhor está com o mais forte, está do lado vencedor, porque o Senhor também é conhecido como Senhor dos exércitos. Se a sua vida estiver no altar de Deus, se a sua fé estiver alicerçada na palavra, mesmo que se levantem com dobro de força, se levantarão e cairão em nome de Jesus. Porque este homem colocou os seus carros, os seus atiradores. Ele falou: nós buscamos o Senhor e nos preparamos para isso. Quando a fé da pessoa está preparada, vem o problema que ela nunca enfrentou. É óbvio que o coração dela pode tremer. A ansiedade pode bater na porta do coração: meu Deus, e agora? Mas aí ela lembra. Ela lembra das palavras de Deus: eu tenho que confiar em Deus, é agora. Porque confiar em Deus quando está tudo dando certo é muito fácil. Na verdade, isso não é nem confiar em Deus, a pessoa está só se enganando. Na hora da luta, de falar: o Senhor está comigo, ou sou eu ou é o inimigo, ou é a miséria ou é a prosperidade do meu Deus. Essa é a hora de confiar em Deus. Pastor, mas a porta fechou. Eu vou confiar em Deus. Pastor, estão até perseguindo a minha fé. Eu vou confiar em Deus. Nem que eu tenha que dizer para Deus: Senhor, eu estou com medo, mas eu vou confiar em Ti. Quem disse que é pecado ter medo? Quem disse que é pecado falar: Senhor, olha, o meu coração está quase duvidando, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque esse problema eu nunca enfrentei. Tem 1 milhão do outro lado, Senhor. Eu tenho 500 mil aqui. É o dobro de força. Numa batalha normal, comum, Asa deveria se render ao inimigo e dizer para eles: eu não posso. O meu exército eu já contei, não dá para eu enfrentar vocês. Mas lembra que ele buscou a Deus? Lembra que ele já estava com prosperidade o suficiente para entender: Deus está conosco? E olha, por favor, o que está escrito no versículo de número 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa, o que é que fez, gente? Clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Está vendo que não é feio pedir ajuda de Deus? Porque senão que servo, que filho de Deus nós seríamos? Você acha que pode ficar enfrentando, principalmente quem é religioso, e fica dizendo: não, o diabo pode vir com a força dele. A pessoa nem sabe a força que tem o diabo. Imagina enfrentar um inimigo invisível que trabalha 24 horas, que trabalha 7 dias por semana, que não descansa, que tem ódio, e que sabe que o tempo está acabando e está cada vez fazendo mais as suas mazelas, e a pessoa achar que pode enfrentar um inimigo desse, que tem causado miséria, dor, sofrimento, divisão familiar, falências, vícios, tem levado até pessoas que estavam na igreja arrastadas para o inferno. Você acha que nós seríamos capazes de enfrentar este inimigo, que tem o seu poder, sim, de peito aberto? Dizer: pode vir, diabo, estou firme aqui? Seria impossível. Então o que nós fazemos? Clamamos ao Senhor, porque nada é para Ele ajudar o poderoso. Ou seja, até quem tem poder tem que clamar ao Senhor. Pastor, mas eu não tenho nenhuma força. Ele também te ajudará. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus nos ajudará ao romper de cada manhã, em nome do Senhor Jesus. Acredita nisso? Então aplauda ao Senhor, olha para Deus e diga: Senhor, ajuda-nos. E não tenha vergonha nem medo de pedir ajuda, porque se Asa neste momento fosse soberbo, e desculpa a franqueza, mas tolo, porque tem gente que às vezes tem um pouquinho e ela é tola, ela acha que não precisa mais de Deus, né? Ela é tola, ela acha que não precisa mais pedir, não, Deus, eu já sei o caminho. E são esses que caem, são esses que são abatidos na batalha. É aquela pessoa que fala: eu nunca vou precisar de ninguém, quebra a cara. Eu tenho meu trabalho, aqui força do braço, nunca dependi de ninguém. São essas pessoas que vão depender de alguém. Aquela pessoa que fala assim: enquanto eu tiver trabalho e saúde, aí daqui a pouco não tem mais saúde. Nem essas besteiras nós temos que ficar falando. Nós somos de uma fé diferente. A gente não depende de trabalho, de saúde. A nossa dependência está no Senhor. E eu não sei você, para resolver pequeno problema ou grande problema, eu não vou ter vergonha, eu vou pedir ajuda de Deus. Mas eu já passei por isso. Senhor, me ajuda. Senhor, vai comigo. E eu não vou confiar se eu sei falar bem, eu não vou confiar no meu estudo, eu não vou confiar na experiência, eu não vou confiar no saldo bancário, eu não vou confiar nas informações privilegiadas, eu vou confiar em Deus. Pastor, mas ele tinha 580 mil soldados. Sim, mas a confiança em Deus. E quando ele completa a oração, ele ainda diz assim: porque em ti confiamos. Versículo 11, no finalzinho: e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Tem aquelas pessoas que dizem ter fé, mas ela fala assim: as pessoas sempre me prejudicam, as pessoas puxam meu tapete. Já ouviu falar disso? A pessoa puxou meu tapete. Primeiro que quem anda em tapete é o Aladim, né? Nunca vi uma pessoa ficar andando em tapete? Puxaram meu tapete. A nossa confiança está em Deus. Nós temos falado disso muito sobre José na quarta, no domingo. Tudo que tentaram até matar José foi para Deus abençoar. Nós não vamos, em nome de Jesus, você tem que praticar isso a partir de hoje. Você não vai mais culpar o homem do que você vive. Você não vai ficar lembrando de passado de sofrimento, chorando o que passou. Você não vai mais ficar dizendo que é o diabo fazendo isso ou aquilo. Não vai prevalecer contra você a atitude de homem nenhum. Não vai prevalecer contra a sua vida os planos infernais de Satanás. Vai prevalecer sobre a sua vida e sobre a minha vida e sobre essa igreja e sobre este trabalho que você tem, a vontade do Senhor em nome de Jesus. Porque o Asa está ensinando: nós confiamos em Deus. A minha confiança em Deus. Olha o versículo 12: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e fugiram os etíopes. Eu te pergunto, Asa não está vivendo uma vida praticamente perfeita com Deus? Sim ou não? Eu não estou falando que ele não tinha pecado, tá? Assim como todo homem, está escrito, todos pecaram, ou seja, todos pecaram. Não tem outra explicação. Todos é todos. Mas a fé dele está sendo aplicada do jeito certo. Deus entrou na batalha, assim como já vai entrar na sua também.
Você não vai pedir ajuda dele hoje ou vai dispensar? Pastor, mas é um probleminha. Me ajuda, Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Pastor, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Ô Senhor, mas segura nas tuas mãos. Tem que ser assim, querido. Enquanto você não aprende a depender de Deus, você vai acabar padecendo. Tem que depender de Deus. Mas nem sempre foi perfeito, porque aquilo que começou e estava encaminhando muito bem, teve um declínio. Por favor, ainda no segundo livro das Crônicas, agora, no capítulo 16, no versículo 7. Naquele mesmo tempo, veio Anani, que era vidente é que era profeta, tá, gente? A Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Eu te pergunto, Deus já está te abençoando, viu? Já está, o caminho já está aberto. Para que é que você vai mudar a postura de fé? Então quer dizer que você confia em Deus se o saldo da conta estiver zerado, mas se amanhã ou outro dia Deus te abençoar e você alcançar 1 milhão, 10 milhões, você vai confiar naquilo, sendo que quando você não tinha nada, você confiou em Deus. Então quer dizer que se você tiver um diploma, você vai confiar naqueles conhecimentos e não vai confiar em Deus. E eu não estou desprezando o diploma, mas eu estou te ensinando a fé. É para isso que nós estamos aqui. Pastor, é que agora eu sou uma pessoa mais confiante. Tudo bem, você não pode ser realmente uma pessoa zero à esquerda. Você não pode ser uma pessoa fracassada, ficar chutando pedrinha na rua. Você tem que olhar adiante mesmo. Tem que erguer os olhos: Senhor, me ajuda e seja comigo, e tem que entrar na batalha. Mas você vai confiar mais em si mesmo do que em Deus? Se foi Deus quem te trouxe até aqui, se foi Deus quem tirou do abismo, se foi Deus que comprou as suas maiores batalhas, e o profeta está dizendo: por que você confiou no rei da Síria agora? Sendo que o seu combinado, o seu pacto sempre foi com Deus, e estava dando tudo certo. E olha o que está escrito no versículo de número 8: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou na sua mão. Lembra aquele 1 milhão? Quem lembra? Minha gente, pode ser que para a sua mentalidade, ficar milionário com a condição de hoje, você fala assim: poxa, talvez o pastor esteja... Se você confiar em Deus, eu não estou falando que amanhã você vai ter 1 milhão. Deus pode te dar um caminho, uma ideia nova, uma parceria nova. Quem sabe às vezes você não pensa em vender só nessa cidade e Deus tem clientes para você no mundo inteiro. Quem sabe alguém da sua família não vai ter uma grande ideia, vai te chamar e você vai levar a fé lá e vai expandir aquilo. Algo novo pode acontecer. Deus olha para os seus grandes problemas, se você confia nele, Deus fala para mim e para você: é muito pequeno, deixa que eu resolvo aqui. Bom que você confiou em mim, eu resolvo. Pastor, mas a pessoa disse que não vai dar para mim, não vai acontecer. E Deus diz: se eu determino, vai acontecer sim. Pastor, mas eu estou no meio do deserto. Deus abre caminho no meio do deserto, Ele faz as coisas acontecerem. Aí depois de viver tudo isso, você vai confiar
na sua experiência, na sua própria fé. E o profeta, sabe o que recebeu do rei Asa? A casa do tronco. Ele foi açoitado pelo rei Asa, que não aceitou a repreensão. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso de número 5, tá? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Isso aqui é forte, hein, gente? A pessoa fica no deserto, mesmo quando vem a maior oportunidade, ela não consegue perceber, ela tem medo, ela não aproveita. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quem aqui vai confiar no Senhor? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto, não deixa de prosperar. Você pode confiar na tua força de vontade, você pode confiar, você que acorda muito cedo e você trabalha e não tem medo, você pode confiar nisso. Ou pode decidir sair daqui confiando no Senhor. Você pode tentar resolver coisinhas pequenas, e o que é pequeno, quando a gente tem autoconfiança, só algo pequeno vira uma bola de neve, que você tenta resolver sozinho. Hoje eu te desafio a sair daqui como um bendito, confiando no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. O rei Asa começou muito bem, né? Mas terminou mal. E sabe o que eu fico perguntando? Será que o único exemplo que nós temos disso é o rei Asa, ou será que continua acontecendo? Minha gente, eu já vi pessoas entrando na igreja, desculpa, mas pobre de marré. Aí a pessoa prospera uma unha, aí ela já quer ser a dona da razão. Uma senhora que buscava pelo seu marido, um dia ela viu seu marido vindo à igreja, e ela ficou feliz porque ele voltou para Jesus, se batizou nas águas, estava sendo um marido cada vez melhor, ouvindo a palavra, porque a pessoa vai ouvindo a palavra, né? E esse homem ia andando, porque tinha perdido tudo na vida por causa de jogo, aposta, e ele fazia um trajeto longo, andando para ir para a igreja todos os dias de campanha. Até que esse homem começou a vender correias de sandálias, de chinelos. E você sabe que dependendo do tipo de vendedor vende até areia no deserto, né? Quem é bom vendedor é bom vendedor. Ele acha o cliente, ele vai atrás, e ali ele começa a prosperar. Agora ele já não vai mais a pé para a igreja, ele vai com o carro dele, graças a Deus. Deus abençoou, comprou uma caminhonete. Ele começa a trazer na Santa Ceia para a igreja cestas e cestas para ajudar os mais necessitados. Traz 30 cestas básicas, ajudando as pessoas que precisam.
Até que um dia esse homem, no final da pregação, chama um pastor num tom um pouco diferente do que o habitual, e diz assim: pastor, eu tenho que ter uma conversa muito séria, e dependendo da tua resposta, eu não volto nessa igreja nunca mais. O pastor estranhou, já era um membro de muito tempo da igreja. Ele não prosperou do dia para a noite não, tá? Foi um processo, estou resumindo para você. E o pastor falou: tá bom, meu irmão, deixa eu atender as pessoas aqui, o senhor senta ali e a gente vai conversar. Ele, com a cara fechada, com os braços cruzados, ficou esperando o pastor, até que o pastor falou assim: diga, o que aconteceu? O senhor está chateado? Ele falou: eu quero saber o que é que a igreja está fazendo com o meu dízimo e com a minha oferta. Aí o pastor explicou para ele: olha, é usado para a pregação do evangelho, para manter o salão da igreja. E começou a explicar para ele por cima, né? Mas o pastor percebeu que ele estava num tom indagador e ele não queria saber para onde estava indo o dízimo. Aí o pastor perguntou para ele assim: por que o senhor não perguntou onde ia o dízimo e a oferta da igreja, quando o senhor não tinha nada? Quando o senhor vinha à igreja e eu separei algumas cestas básicas e durante um tempo o senhor foi ajudado. O que aconteceu? Ele: eu nunca mais volto aqui, pastor. A esposa dele deixou ele sair um pouquinho, ele foi em direção ao carro no estacionamento da igreja, disse assim: pastor, me perdoe. E o pastor disse: não, irmã, não é nada com a senhora não, ele está estressado, já ele vai voltar. Ela falou: pastor, agora eu tenho que te contar uma coisa, eu conheço meu esposo, essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, ele já fez isso em vários lugares, e ele só volta para Jesus quando ele perde tudo, e quando ele ganha o que perdeu, porque ele é um bom vendedor, ele é um homem batalhador, Deus abençoa, ele faz a mesma coisa que ele acabou de fazer aqui. E ele falou que só mudava uma maneira ou outra, mas aquilo era sempre a gota d'água. Se aquele homem um dia voltou a confiar em Deus, eu tenho certeza que Deus é misericordioso e o abençoou. Só que você já tem que se preparar, porque Deus vai te abençoar muito mais do que já tem te abençoado. Mas não faça da bênção a sua confiança. Não use o seu trabalho próspero para dizer que não tem mais tempo para Deus. Não use o seu dinheiro para dizer que agora é muito para Deus. Não faça isso. Porque eu tenho certeza que aquele que dá é aquele também que tira. Se eu estou confiando em Deus, Deus tem me abençoado até nas batalhas, até nas lutas, até no dia mal, porque é que quando eu receber a bênção, eu vou mudar isso na minha vida. Não perca a sua confiança no Senhor. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Se alguém está ouvindo essa palavra, aqui mesmo ou até à distância, e ainda precisa entregar a vida para Jesus, entenda, o próprio Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então não pense que com força de vontade, sozinha você vai se levantar. Você precisa do Senhor. Pastor, mas eu vou estudar muito. Tem gente que estudou muito e está hoje ganhando um salário comum. Não é dos mais sábios, mais inteligentes o pão. Tem gente passando miséria, falando 5 línguas. Tem gente falido aí com conhecimento.